Fala aí, galerinha iluminada, tudo bem? Bem-vindos a mais um Luz Decoração. Hoje aqui especial, meu amigo Beto, é isso aí, Light-Tuber, da Ilunato Iluminação. E hoje a gente veio aqui trocar umas ideias e tal. Começou eu e você faz um mês, né? Acho que a gente já gravou um vídeo, né? A gente tá trocando aí com a Lê da Cartilha. Aí tem a Marina Dark Flex e a turma tá aumentando. Light-Tubers e democratização da iluminação. Então a gente tá levantando essas hashtags, A né? bandeira, levantando a bandeira da luz, amantes, pulsa a luz aqui. O Beto aí é pioneiro aí na questão do YouTube aí, na iluminação desde 2013, né? Já tem uma porrada aí, tem, sei lá, mais de 300 vídeos. Simples, fazendo vídeo só com celular, nem aparecia, aquilo foi nascendo, né? Eu tenho um e-commerce e aí eu comecei a fazer as imagens dos produtos que eu queria fazer, aquelas fotos 360. Só que eu não tinha equipamento, não tinha plataforma, não tinha nada. Então eu falei, vou fazer uns takes e tal. E aí eu comecei a falar, olha, essa peça abre assim, não sei o que. E aí foi pegando gosto. E eu acho muito legal essa possibilidade da gente ter realmente a democratização da iluminação, trazer o conteúdo. Então aí eu comecei a fazer curso de iluminação, não só focado em produto, mas em conceito, em aplicação. O grande barato do YouTube é a verdade, porque nós realmente trabalhamos com iluminação, não é uma coisa que a gente leu ali ou pesquisou para vir falar, né? É um desdobramento. Então a ideia é com os vídeos, cada Light-Tuber vai dando a sua experiência e mostrando isso, né, pra galera. Eu acho que é interessante que assim, a luz, ela tem duas vertentes. A gente tem o processo criativo, de desenho, de luz, de peças decorativas, mas a gente tem um aspecto técnico também. Então não é só o gosto do cliente, gosto é relativo, acho que a gente tem que entender que existe diversidade. Agora, quando a gente fala de técnica, quando a gente fala de norma, eu acho que a gente pode falar que tem coisas que são erradas. A gente que trabalha com iluminação entra nos lugares e olha pro teto, né? Tem essa... A gente entra, já a luz ali, o cara da manutenção tá amarela e tem uma branca no meio e vice-versa. E uma coisa que me dá um negócio assim, a gente apelidou aqui de queijo suíço no teto. A função do spot é pontuar. É meio ilógico você usar 30 spots num espaço que precisaria de meia dúzia. Existe a luz difusa, indireta, para fazer essa função. Um investimento e só vem com a... E aí o pontual, o spot é para pontuar. E qual a saída para isso? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, quando chega um ambiente, uma sala e tal, que você já vem a planta para você fazer um orçamento, aquilo já vem cheio de spotzinhos lançados. O que eu acho que é interessante? A gente tem às vezes um filtrozinho difusor que deixa o ângulo em 120, então aquele spot spotlight de croica para 20, é luz de destaque, não é para fazer luz geral. Mas se você colocar um filtro e abrir o facho dela, mudar a configuração dessa luz, você consegue abrir um pouco mais, reduzir a quantidade de pontos, fazer uma luz de enchimento e deixar alguns sem o filtro para pontuar. Isso é assim, aquele cliente irredutível, que quer uma interferência pequena no forro. Outra coisa que eu acho interessante, assim, trabalhar com spot duplo, triplo, para ir limpando esse forro, né? Sim. Às vezes só uma diferença de lâmina de drywall, você já cria um pequeno nicho para organizar visualmente, como se fosse um pequeno recuo de ofuscante. Você cria ali alguns eixos branco com branco, ou se você quiser dar uma marcada de preto e põe spots pretos dentro, aí tem que alinhar com o conceito, e aí visualmente aquilo vira uma luminária só, principalmente em ambiente grande. Aí você forma aquele eixo visual, você vê aquele monte de pontinhos. É porque uma dica importante, pegando o ponto positivo, iluminação a gente tem que alinhar o funcional, a parte técnica com a estética. Então se você tem um ambiente ali clean, contemporâneo, tem tendências, né, da decoração que você é minimalista, aquele conceito menos é mais. Então no ambiente ali tem poucos elementos, e aí, no teto ter muito elemento não casa o projeto. A peça decorativa, quando você coloca, ela tem que ser muito legal, muito bonita, poucas. E, por exemplo, num ambiente, às vezes você tem um apartamentinho desse tamaninho, o cara, ele quer um pendente em cima da mesa, ele quer 3 pendentes no balcão, ele quer... Não cabe, entendeu? Aqui é uma loja, ok, mas num apartamento é um. Tem que renunciar, aquela... Tem que as prioridades. Queria falar também aí de outra polêmica que tem a ver com vários spots, o uso, né? Então assim, pra que serve cada lâmpada? Então, por exemplo, às vezes a gente vê
vários um do lado do outro na parede, que lâmpada usar, par 20. A grosso modo, para seguir uma regrinha, lógico que tem exceções, mas eu acredito que assim, para focar na parede ali, quadro, dar um destaque num revestimento, num papel de parede. Eu gosto bastante de croica e mini de croica. Perfeito. E dependendo da situação, faixa menor, tem como trabalhar a angulação. Então, se você tem uma superfície muito grande, que você vai ter que trabalhar com a repetição, perfeito. A mini de croiquinha, foco fixo, uma luminária bem pequenininha para não ficar pesado. Uma vez, Bruno, eu lembrei de uma frase que eu ouvi assim, eu apresentando o projeto, e a gente sabe que cada lâmpada tem uma aplicação. E aí a cliente, meu marido não gosta de dicróica. Aí a minha vontade era de responder assim, não é questão de gostar, cada lâmpada tem um porquê de ser. Talvez ele tenha tido uma experiência ruim com a dicróica. Associa que esquenta, hoje em dia é tudo de LED, é só um formato de lâmpada dicróica. É que para quem não é da época, né, temos muito jovem olhando lá, né? Mas década de 90 teve o dicroiquismo, né? Tipo, a dicróica, por ser das lâmpadas halógenas na época, das mais acessíveis, era essa chuva do queijo suíço, era de croica em tudo, então usava em tudo, então saturou, alta, né? Então era que todo mundo de croica. Então acho que assim, com certeza ele participou dessa era dourada aí talvez. Mas fala das outras lâmpadas que é importante, pessoal, em casa. Par 20, par 30, par 38, é lógico, a par 38 ela é mais potente, um pé direito maior. Mas pegar essas lâmpadas par 20, par 30, que são as mais usadas em residência, passagem, né? Ela abre mais o facho, vai funcionar bem. Desmistifica aquele negócio do banheiro, que muita gente acha que tem que pôr a par no banheiro porque a par é blindada. Antigamente a par halógena era blindada, né? Então você podia usar em espetinho de jardim, banheiro que tinha vapor e tal. E hoje a gente trabalha com LED. Então tem a par 20 de LED blindada e tem a que não é blindada, então isso tem que ter essa sacada, não é só porque é par 20, se você vai pôr numa área ali de vapor, é interessante, tem hoje a solução de par 20 blindada. E eu gosto também, Bruno, de par 20 em banheiro, porque eu acho que precisa de um pouquinho mais de luz, às vezes você não quer vir com uma coisa tão, um painelzinho, um plafond, você quer uma coisa mais discreta, eu acho que a par 20 ela dá uma espalhadinha, ela tem eu gosto. O banheiro é onde se erra mais, assim, erra muito no banheiro, né? Por exemplo, se eu colocasse 3 par 20 no banheiro, assim, box, center, alguma coisa no espelho, vai errar menos. Né? Não, vai errar menos. Espalha a luz, então você consegue ter uma solução de luz bem legal com par 20, eu gosto. Porque tem aí a gente vai entrar num debate, o próximo vídeo vai ter questão de reprodução de cor, temperatura. Porque a gente maquiagem, que é próximos capítulos. Uma coisa bem interessante da gente falar, que tem muita coisa que se fala aí sem vazamento. As ARs. A R70 para destacar o objeto, né? Eu gosto muito, é uma das minhas lâmpadas favoritas, mas eu acho que a R70, a R111, ela é assim, para dar o destaque, assim, cheguei, né? Ela deve ser usada como um sistema complementar, assim. É meio complicado você fazer geral com a R70, porque você vai criar aquele efeito caverna e se não foi bem isso que foi combinado, pode ser um efeito, mas é uma coisa muito específica. De maneira geral, ela é para um quadro, você ter precisão naquela luz ali do quadro, uma escultura. Eu gosto bastante porque ela não ofusca, né? Ela então tem um refletor, o refletor, então ela tem um ângulo de corte bem certinho. Você tem que ter análise daquele ambiente, saber os pontos de visualização e projetar ela. Próximo, cristal. Então o cristal é assim, eu acho que ele tem que lustre, brilhar. Né? Conta como é que ele faz um lustre vir assim, o brilho, que a gente tem que ter luz ali naquele lustre. Se você colocar uma lâmpadazinha vela com filamento aparecendo, tem a cintilância. Então aquele cristal, ele vai em algum momento refletir aquele filamento, pode ser um filamento de LED, e aquele cristal vai brilhar. Se você colocar uma lâmpadazinha leitosa, uma lâmpadazinha jateada ou uma cúpulazinha, você vai ter um conforto visual melhor, principalmente no caso de um par, só que o cristal não vai refletir. Aí eu tenho uma ideia, uma sugestão de projeto. Trabalha com a cúpulazinha, deixa o lustre harmônico e vem com alguns spots, pode ser de mini, porque é foco fixo para baixo, alguma só para dar o tchan no cristal. Não é um erro não colocar a cúpula, é o adequado para um lustre de cristal, mas
ele tem que ter alguns cuidados, né? Um pouquinho de pé direito. Vocês vão vendo que tem a questão estética com a técnica. Vamos falar disso aqui, que isso aqui chega todo dia, Bruno. Tem lá a distribuição dos spots, você tem um home. Vocês que estão assistindo agora no computador ou na TV, uma pergunta para vocês. Tem uma lâmpada jogada aí em cima da sua tela? Ó, olhem agora, olha agora. Reflexo. Porque não adianta, cara, você tem que pensar assim, a TV tá aqui, a luz tem que estar aqui e esse entorno que reflete a TV tem que estar sem ponto de luz. Ou pelo menos evitar por um abajur com uma cúpula, alguma coisa. E tem projeto que chega com um pontinho em cima da TV. Isso tira o contraste da TV. A TV, ela tem que estar... Não é uma escultura, exatamente. A pessoa vai usar a TV. Você não precisa jogar a luz na TV. Você tem profissional assim que manda projeto com isso. É erro, entendeu? Não é gosto, não gosto de luz na TV. Não tem que gostar de luz na TV, não tem que ter. Como na área de estar, em cima de sofá, assim, põe. Ah, mas é pro quadro atrás. Tem que tomar muito cuidado disso aí, Bruno. Porque a turma coloca ponto em cima de sofá, em cima de cabeceira de cama. Um negócio importantíssimo que resume bem o que a gente está falando. Todo projeto de iluminação tem que ter sombra. Assim, a gente fica muito preocupado em dar essa luz artificial. A gente tem que pensar na luz natural que pode vir do sol, entrar pelas janelas ou pelo telhado. Isso no projeto, considerar, né? essa luz, compensar. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é assim, você vai fazer uma sanca, faz no lado inverso da janela. Você tem aqui a janela de um lado, faz a sanca para compensar, você aproveita essa luz. Você aproveita melhor, vai gastar menos energia. Por isso que é importante o projeto, o conceito, a estética e determinar sombras. Então quando você tem um objeto tridimensional e uma luz chapada ali, ele fica iluminado todo de forma igual, né? Imagina que você tem uma escultura, então é interessante você ter essas nuances de luz e sombra, que isso dá desenho. Isso é o desenho, o nosso trabalho é desenhar a luz, e para a gente desenhar a luz a gente tem que ter os ângulos, né, as intensidades, as cores, não precisa nem ser luz colorida, mas na própria luz branca você tem várias nuances, e essa é a nossa ferramenta. Eu acho que o grande segredo está no seguinte: você quer iluminar uma coisa, você não precisa nem iluminar aquilo, você tem que escurecer em volta. Se você escurecer em volta, aquilo acende. A gente tem que ter essa relação do entorno e entender que para você destacar, você tem que ter um entorno mais escuro e ter essa harmonia entre as coisas. A gente não vai por isso também, até falando de norma, existe normas na iluminação, não é essa bagunça aí que vocês estão pensando, tá? Mas assim, tem um filtro. Porque se for muito pouco, em certas situações pode dar sono, não vai valorizar, e se for muito, pode dar um desgaste. Até pouco tempo atrás, todo mundo, por gostar de AR, era R111 em tudo. Era um calor infernal, então às vezes a pessoa, tô sentada aí, você aqui no sofá, duas R111, aí você tá incomodado aqui, aí aquela luz fervendo. Aí outro dia aconteceu comigo numa hamburgueria, eu tava aqui sentado com a minha esposa, aí um calor ofuscando, eu olhava pra ela assim, olhei pra cima. Era R? A R assim, mas gritando assim, mas tava na minha cara. No assento lá. E era halógena. Aí eu tive que dar um jeitinho, vai pro lado e tal, até pedir, eu tive que mudar de mesa. Por saber que era isso, aí a minha experiência depois na hamburgueria mudou, aí melhorou. Mas a vontade era... É interessante se, por exemplo, alguém falar, não, mas LED não emite infravermelho, pode colocar, mas emite luz, e a luz também causa um incômodo, né? Então ela tem que estar projetada no lugar certo. Existem experiências aí, a Philips é uma que fez experiência assim no local de trabalho, a galera trabalhando, e aí vai intensidade, a temperatura de cor, e dá efeitos biológicos. Dá efeitos. Pesquisas que mostram, né? Então tem que tomar cuidado, repetindo, técnica com estética, com... Aliando, né? Aliando, Espero que tenha gostado aí do vídeo de hoje. Tamo junto e misturado. Curta o canal. Tá o link aí abaixo do canal do Beto também. Ilunato. Quarta-feira às 11 tem mais. Valeu!